Passo verde que se esconde entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados. Comemora, torcedor chapecoense. Muito boa tarde para você ligadinho aqui no Balanço Geral. Foi com muito sofrimento, com emoção, até os segundos finais que a Chapecoense eliminou o Atlético Mineiro depois da igualdade teimar em continuar no placar. A decisão foi para os pênaltis e deu Verdão num acesso inédito à vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Duelo em que a igualdade teimava em não sair do placar. Depois do 0-0 no jogo de ida, Chape e Atlético Mineiro, um dos dois precisava vencer para avançar na Copa do Brasil. A partida foi marcada pelo equilíbrio no primeiro tempo e pela superioridade da Chape no segundo. Jogando em casa, tentou o gol com Arthur Caíque. Vitor não deixou esse chute de Bruno Pacheco entrar. Na cobrança de canteiros, a bola parou na trave. O Verdão segurou o ataque do Galo. Pressionou, mas o gol não saiu. 90 minutos em Belo Horizonte, mais 90 minutos em Chapecó e nada da rede balançar entre Chape e Atlético Mineiro. A decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil ficou mesmo para os pênaltis. Entra em campo a emoção. O torcedor foi escalado para as cobranças. Gritou o nome do goleiro Jandrei, que já na primeira cobrança, Ricardo Oliveira correu para a bola e... Toquei, sim. Bateu na minha mão, depois na trave e foi para frente. Foi uma coisa que a gente estudou, a gente tinha visto alguns pênaltis dos batedores deles. Na sequência, o capitão Wellington Paulista fez o primeiro da Chape. Luan bateu rasteiro e converteu para o Galo. Luiz Antônio fez 2-1 para a Chape. Léo Silva deixou tudo igual. Nadson também converteu. Cobrança do Atlético. E Roger Guedes mandou para cima do gol. Estava nos pés de Bruno Pacheco a chance da classificação. Mas Vitor defendeu a cobrança. Casares deixou tudo igual. E então, coube ao zagueiro Rafael Thierry converter a última cobrança. Que leva a Chapecoense pela primeira vez às quartas de final da Copa do Brasil. Nossa equipe ela teve a DNA da Chape, como você mesmo falou. Importantíssima essa classificação para as quartas. A gente fica feliz que mais uma vez a gente entra por uma história inédita da Chapecoense. Enfim, né? Então a gente está muito feliz e como vocês dizem aqui, né? Nós flechamos hoje a classificação. Flechamos a classificação. Boa tarde, Condá. Que baita resultado ontem na Arena Condá. Chapecoense conquistando pela primeira vez a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. E se não tiver emoção, parece que não tem graça, né? Essa é a Chapecoense, né? Essa é a Chapecoense que a gente se acostumou nos últimos anos a vivenciar tudo isso. Muitas emoções, fortes emoções, né? Agora vamos combinar de que foi uma classificação muito merecida. Muito justa. Um jogo de 180 minutos. Começou lá em Belo Horizonte, quando a Chapecoense foi muito eficiente na estratégia de jogo do técnico Gilson Kleina, de jogar pelo regulamento e trazer de lá um empate para decidir tudo em casa. E aí lá em Belo Horizonte, ao invés de enaltecerem o comportamento da Chapecoense, a entrega da Chapecoense, a garra da Chapecoense dentro do Atlético Mineiro e na imprensa de Belo Horizonte, ficaram criticando a Chapecoense pela maneira como a Chapecoense jogou. Né? Só que foi estratégia de jogo, porque cada jogo é uma história diferente. E dentro de casa era visto que a Chapecoense iria se soltar. E que belo jogo tivemos ontem dentro da Arena Condá. O melhor jogo, melhor até do que eu creio que o do Flamengo, que deu 3-2 para a Chapecoense. Porque foi um jogo cheio de alternativas. Um jogo lá e cá, um jogo aberto, um jogo solto. Né? O primeiro tempo, a Chapecoense marcando bem.
com segurança, com equilíbrio, sem afobação, sem se jogar para frente. O Atlético não conseguia entrar, arriscando alguns chutes de fora, e as melhores oportunidades foram da Chapecoense, já no primeiro tempo. Olha só essa cabeçada do Wellington Paulista aí que o Vitor fez a defesa. E no segundo tempo a Chapecoense foi melhor. No segundo tempo, se não fosse o Vitor e o travessão, a Chapecoense mereceria até ter vencido no tempo normal. Olha que bela oportunidade do Arthur Kaique, Vitor salvando novamente. Então, não é edição, não é escolher os lances. É isso aí o retrato do segundo tempo. Chapecoense criou mais oportunidades. Aí o Jandrei teve que fazer uma boa defesa, uma outra chegada perigosa. Foi um bom jogo, um jogo bem disputado, um jogo bem pegado, mas no segundo tempo, principalmente, a Chapecoense foi melhor. E aí fomos para os pênaltis. Eu sempre digo, pênalti não é loteria, é competência. O Jandrei teve competência para defender esse chute do Ricardo Oliveira. Velho Ricardo Oliveira, hein? E o Jandrei foi muito bem. Olha a frieza do Wellington Paulista, sempre com muita tranquilidade, frieza para bater. Colocou a Chapecoense na frente, aí o Luan vai bater e quase que o Jandrei pega, fez 2-1. Aí Luiz Antônio bateu com muita categoria, deixando a Chapecoense na frente novamente. Aí o Leonardo Silva também converteu. O Nadson, né, bateu muito bem, com muita categoria também. Então foi Aí quando o menino Roger Guedes mandou lá em Ibirubá, ele é de Ibirubá, do Rio Grande do Norte, jogou lá em Ibirubá, a bola diz ali, ninguém tira. E o Bruno Pacheco, que partidaço fez o Bruno Pacheco, melhor partida dele com a camisa da Chapecoense, e aí sobrou pra ele, né, cara? Esse cara tem uma identificação, criou uma identificação com a Chapecoense, o Thierry, impressionante. E aí com tudo sofrimento, né, porque a bola... O Vitor tocou nela, ela foi na trave e acabou entrando. E parabéns para o Rafael Thierry pela frieza da responsabilidade, e converteu e colocou a Chapecoense nas quartas de final. Uma classificação merecidíssima, porque a Chapecoense foi mais eficiente e competente que o Atlético nos dois jogos, com todo respeito ao Galo Mineiro e principalmente na cobrança dos pênaltis. Então, não foi sorte, não foi zebra, não, foi merecimento. E a Chapecoense está de parabéns, como diria saudoso e eterno presidente Sandro Palaoro, do presidente ao roupeiro, incluindo a torcida, todos estão de parabéns. Tem mais aqui comemorar e fazer festa, porque a Chapecoense está de forma muito justa entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Exatamente, a torcida que jogou junto ontem à noite fez uma bonita festa bacana na Arena Condá, né? Sem dúvida. Entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Claro, agora não vai ter o sorteio. Coisa, né? Não, claro que não, né? Agora vai ter o sorteio para definir o próximo adversário, mas pode ser ou Grêmio ou Flamengo. Que venha. Não, e vai ser só depois da Copa do Mundo, agora dá para curtir. Tempo, né? Tem que esperar terminar aí os confrontos das oitavas de final. Mas depois da Copa do Mundo a gente vai voltar a falar em Copa do Brasil. Mas só quero dar os parabéns para o Gilson Kleina. A gente viu ele ali dando entrevista, mantendo o mesmo equilíbrio, o mesmo tom. Se fosse outros treinadores já poderia, porque foi criticado agora recentemente, depois da perda do título estadual, o mau começo do Campeonato Brasileiro. Se fosse outros treinadores, que inclusive já passaram por aqui, já mandaria recadinho para a imprensa, mandaria recadinho para o torcedor, mas não, sempre manteve equilíbrio no momento de dificuldade e agora no momento em que ele e os seus jogadores deram a grande alegria desta temporada, desse ano, foi esta classificação. Não é pouca coisa, gente. O Chapecoense está entre os 8, pela primeira vez na história, entre os 8 da Copa do Brasil. E ele disse, quem chegou até aqui, sonhar não custa nada. Vamos deixar terminar estas oitavas de final, ver quem vai classificar, mas a Chapecoense está no páreo. E quem chegou até aqui, não custa, quem sabe, dar um passinho à frente. Com certeza. Ontem à noite também vai dar pela Copa do Brasil. Tivemos a primeira partida entre o Cruzeiro e Atlético Paranaense, e o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Furacão Paranaense, né, com aquela bola toda do início do Campeonato Brasileiro, até agora, né, não está se confirmando esse bom futebol. Depois da Chapecoense não ganhou de mais ninguém. Exatamente. No Campeonato Brasileiro agora também, jogo de ida, o jogo da volta, só depois da Copa do Mundo, né? Mas a Chapecoense agora vai observar tudo que está acontecendo na Copa do Brasil, de camarote e com a vaga garantida. Isso aí foi para lavar a alma, mas que siga assim, né? Que siga assim. A Chapecoense parece que encontrou o rumo, e é esse o time, é esse o comportamento que a gente quer ver dos últimos 2 jogos contra o Flamengo e ontem contra o Atlético Mineiro. Então, o Galo chegou aqui cantando alto, voltou bem quietinho para casa. Futebol e fora o din-din na conta, que a gente também precisa achar isso interessante. A gente continua falando de Copa do Brasil, só que agora a gente vai ao vivo lá para a Arena Condá, porque a repórter Letícia Ferrari está por lá, participa agora conosco do Balanço Geral e tem convidado especial, não é mesmo? Que é isso, meu Deus do céu? Dois convidados especiais. Esse cachorro correu atrás do Galo ontem à noite também, foi, Letícia? Boa tarde.
Acho que sim, viu, Fernanda? Muito boa tarde para você, boa tarde para o Badá. Bom, nós estávamos aqui conversando, esperando até entrar ao vivo, quando chegou esse cachorrinho, coisa mais linda, vestido. Ele veio a caráter com uma camisetinha da Chape, eu não resisti, eu tive que mostrar para todo mundo. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe de quem ele é, mas olha só como ele é carinhoso. Ficou aqui no meu colo, o Thierry tá fazendo carinho, ele dorme. Enfim, a gente já tá super apegado a esse cachorrinho, viu? Mas enfim, agora eu vou pro nosso próximo entrevistado especial. Vou deixar o cachorrinho ser feliz aqui na Arena Condá, porque pelo visto ele é de casa. E agora sim vou conversar com o Thierry. Então, Thierry, conta pra gente, decisão nos pênaltis e a última batida foi tua. Qual a emoção, qual a sensação do momento? Bateu aquele friozinho na barriga? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Foi uma classificação muito difícil, né? Nós fizemos um grande jogo, no ano, onde a gente poderia ter ganho num tempo normal, mas teve que ser nas penalidades, no sofrimento, e a responsabilidade veio ali no final de bater a última cobrança. Mantive o foco, o equilíbrio, a tranquilidade para poder executar da melhor forma, e graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu a classificação, que era o principal objetivo. E a bola chegou a encostar na mão do goleiro do Atlético. O que tu sentiu naquela hora? Ia entrar, não ia? Sim, foi um alívio, né? Na hora que bateu na mão dele e eu vi a bola entrando ali, a felicidade foi muito grande, poder a felicidade para a torcida toda, para o nosso grupo, né? Que vinha numa situação um pouco difícil no começo do campeonato. A gente conseguiu nos juntar à força ali, e a gente sabia da importância que era essa classificação que veio. Graças a Deus, agora continuar o trabalho no Campeonato Brasileiro, esperar agora o próximo adversário na Copa do Brasil e manter o foco, manter o equilíbrio, manter o trabalho, que isso é que não vai nos levar mais longe ainda. Isso que eu ia perguntar, qual que é a expectativa, né? Quartas de final, adversários fortes podem vir, né? Mas vocês mantêm essa confiança? Pode chegar um título aí esse ano, né, Thierry? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que manter o equilíbrio, manter a tranquilidade. A gente sabe que a Copa do Brasil é complicado, até pelos adversários também, mas a gente não tem muito o que escolher, né? Chegou numa fase que a gente não tem muito essa de escolher adversário. A gente tem que continuar trabalhando, continuar focado e continuar acreditando no nosso trabalho, que vinha sendo bem feito. No meio do caminho sempre tem algumas situações mais difíceis, mas a gente manteve o equilíbrio, manteve a confiança, que é o mais importante. Conseguimos nesses 2 últimos jogos, principalmente. Se falar também do Atlético e do Palmeiras, que a gente fez grandes jogos também, mas principalmente do Flamengo e do Atlético agora, a gente voltou a nossa confiança, continuar, como eu falei, focado, tranquilo e acreditando no trabalho que sempre foi bem feito. E em nome de todos os torcedores, parabéns pela cobrança e pela classificação, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, a gente agradece o apoio de todos ontem, estava bonito de ver. E foi muito emocionante ali no final a classificação junto do apoio da nossa torcida. Ótimo, Thierry, muito obrigada pela participação ao vivo mais uma vez. Então tá aí o dono da última cobrança com aquela comemoração incrível, cheia de felicidade. E são essas as informações ao vivo aqui da Arena Condá. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Letícia, pela entrevista, e realmente uma noite de emoções ontem na Arena Condá, e o Thierry com a responsabilidade de bater, né, fazer essa última cobrança. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, adrenalina, emoção. E nós estávamos falando com o Jair Correia, eu concordo com ele, bater um pênalti, que nem o Rafael Thierry bateu, valendo 3 milhões de reais uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, e tendo... muitos chamam de São Vítor do outro lado, num estádio com 10 mil pessoas e o Brasil inteiro acompanhando, é moleza. Eu quero ver vir bater pênalti aqui no Pinheirinho, num torneio. Do lado do Salão da Igreja. Do lado do Salão da Igreja, valendo o leitão, e o bichinho tá ali do lado. Uma caixa de cerveja. Uma caixa de cerveja, e o Jair o último que bate, e o leitão, uma caixa de cerveja... E mais toda a torcida. E mais toda a torcida ao redor ali. E não poder bater o pênalti em campo de terra. Ali que o cara tem que ser... De pé no chão. De pé no chão. Ali que o cara tem que ter sangue frio. Acertou a cobrança, Jair? Levou pra casa o leitão. Levou pra casa o leitão. Tá aí, pronto, feito brinco. Ainda bem que a gente não é surdo, né? Mas vai lá, vai dar tempo. Mandar um abraço aqui pro menininho João Emanuel Paza. Tá completando hoje 9 anos. Um abraço pro pessoal que tá lá na Santa Amada nos acompanhando, né, Cadu? Parabéns aí, João Emanuel Paza. 9 anos, ganhou de presente, né, a classificação da Chapecoense. Tem feliz da vida. E pro Cid Poli também. Cid Poli também, que tá nos acompanhando, não tá de aniversário, mas tá feliz da vida também, sempre nos acompanha. Um abraço pro amigo aí. E aqui tem um aniversariante também, tá fazendo alguns anos de vida. A dona Laurentina Bueno está fazendo 103 anos hoje. Ela coisa é de linda. Xanxerê, lá do bairro São Pedro, em Xanxerê. A filha Geni, os demais familiares,
parabenizando a dona Laurentina Bueno. Parabéns, dona Laurentina, 103 anos de vida e... Parabenizando a dona Laurentina, a gente parabeniza a todos que estão de aniversário hoje. Com certeza, parabéns e muitos mais anos de vida. Certo, obrigado, grande abraço, até amanhã. Mas você nunca bateu um pênalti desse, do Leitão? Nunca bati. De pé descalço? Não. Já bati. Na Roseta? Já bati. Na Roseta? E errei num torneio lá no Rodeio Derval, agora que eu tô me lembrando. Errou. Bati e errei. Eu e não tive que sair correndo. Mas eu fui técnica da minha equipe, a gente ganhou uma caixinha de cerveja no terceirão. Aonde? Marema?